Bom, minha gente, então, boa noite. É com grata satisfação que eu estou aqui de retorno no GELAC. Eu me sinto muito acolhida aqui, aqueles que estão vindo pela casa pela primeira vez. Eu espero que vocês também possam sentir essa psicosfera de amor que é muito peculiar ao GELAC. Agradeço a presença de vocês, peço a Jesus permissão para que a gente possa conduzir com didática os ensinamentos que Ele nos ensinou e que seja de alguma sorte útil para todos nós. O nosso objetivo de hoje é falar sobre o Espiritismo. E, em especial, eu parabenizo o GELAC pela iniciativa de mesclar no curso a teoria e a prática. A prática é o fundamento do que nós vamos conhecer por ciência espírita. A ciência espírita é, antes de tudo, uma ciência da experimentação. Não uma ciência da experimentação sem um senso de raciocínio, simplesmente por testar uma série de experiências de alquimia ou de química, mas uma ciência da experimentação de analisar racionalmente um fenômeno que é estuante e buscar, através de raciocínios lógicos, respostas para entender o que é esse fenômeno novo. Mas antes que nós possamos esquadrinhar como que ocorreram essas pesquisas em relação ao Espiritismo, é interessante que nós nos reportemos à cena histórica quando o Espiritismo surgiu. A gente precisa entender que o Espiritismo nasceu junto com Allan Kardec. Então eles são indissociáveis. Nós não podemos falar de um sem pelo menos varrer um pouco da biografia dele. Mas antes ainda de Allan Kardec, nós precisamos perceber qual a cena histórica que fez o berço do Espiritismo. Nos séculos 17 e 18, principalmente, nós tivemos a eclosão do Iluminismo. O Iluminismo foi uma grande sede da alma humana por romper com aquela igreja medieval que, através do teocentrismo, tentava explicar tudo quanto existia, inclusive fenômenos físicos, com a existência de Deus. Nós, como espíritas, não menosprezamos a existência de Deus, muito pelo contrário. O acreditamos como uma inteligência suprema e infinita, criador de tudo quanto existe. Mas nós também precisamos entender que há fenômenos físicos que agem de acordo com a lei divina ou lei natural, que nós vamos estudar, que não são simplesmente uma vontade de uma divindade, mas que respondem de acordo com leis físicas particulares e peculiares em relação ao planeta, ao mundo, ao universo onde ora habitamos. Então o Iluminismo era essa ânsia da alma, de tentar utilizar o próprio raciocínio para entender e explicar o porquê de tudo que existia, não apenas dos fenômenos físicos, mas o porquê das mazelas humanas, por que sofremos, por que algumas pessoas nascem e desencarnam após poucos anos em tenra idade e outros vivem quase uma centena de anos. Por que nós temos diferenças e resistências diferentes à dor? Como e o que acontece com o espírito ou com o ser vivente após a morte? O meu pensamento, a minha memória, tudo que eu consegui angariar de conhecimentos, isso se perde? Os afetos que eu tive na minha existência terrena, tudo isso se perde, se desenlaça, se quebra com a morte? De onde eu vim? Qual a minha origem? Eu tenho ou sou um espírito? Eu sou uma alma? O que é uma alma? E para onde eu vou? Qual a minha destinação? Então o Iluminismo não era simplesmente um ceticismo, um crítico, no intuito de simplesmente romper por não concordar mais com aquilo. Era uma necessidade que jazia no interior de todas essas almas humanas para poder responder de uma forma lógica. E muitos de nós que aqui estamos, partimos na busca do Espiritismo, adentrando uma casa espírita, copiando esses célebres iluministas. Nós somos um pouco como Diderot, como Rousseau, como Descartes. Nós somos um pouco em relação a esses filósofos, porque provavelmente nós conhecemos as religiões da nossa época e elas não conseguiram responder de uma forma racional todos os nossos anseios e as nossas dúvidas. Ficou ainda uma dúvida por ser dirimida. Nós precisávamos encontrar um consolo, um lenitivo para as nossas aflições. E esse lenitivo tinha que ter alguma relação com leis morais robustas, leis morais transcendentes. É por isso que o Espiritismo não vem trazer uma lei moral nova. O Espiritismo vem dar continuidade aos ensinamentos de Jesus há mais de 20 séculos. Jesus, enquanto esteve na terra, disse: muito mais coisas eu haveria de dizer-vos, mas ainda não posso.
O grau da compreensão humana, inclusive devido ao avanço da ciência, da filosofia da época, ainda não fornecia os subsídios necessários para que nós pudéssemos elucubrar de forma suficientemente aceitável aquela época. Hoje, nós ainda temos dificuldade por entender algumas coisas, imagine aquela época. Então ele disse: pedirei ao meu Pai que enviarei a vós o Paráclito ou Paracleto, que tal qual o Consolador irá explicar de uma forma mais esmiuçada quando o mundo tiver condições de receber esses ensinamentos e de aproveitar essas lições. Essa é a função do Espiritismo. Allan Kardec inaugura o século XIX. Ele nasce em 1804. Allan Kardec era um homem muito especial. Ele era um pedagogo, ele gostava de ensinar. E ele teve como um dos mestres um homem que era brilhante, Pestalozzi. Pestalozzi acreditava que o ensino só se dava a partir do amor. Ele acreditava que o amor era a substância necessária no coração de cada criança e de cada aluno para que este aluno conseguisse desabrochar os seus conhecimentos em qualquer área. E ele utilizava muito a figura do amor maternal. Então ele recebia os seus alunos não com um afastamento, com uma desumanidade. Pelo contrário, ele aproximava-se da essência humana. E Allan Kardec utilizou todos esses conhecimentos à luz de um raciocínio muito preciso e inclusive cético. Allan Kardec não acreditava em espíritos, e isso foi especialmente fundamental para a doutrina, porque a doutrina espírita nasceu fugindo do misticismo, nasceu nesses berços iluministas e não simplesmente rechaçando o fenômeno, mas buscando entendê-lo. Allan Kardec se perguntava: por que os cientistas, filósofos mais brilhantes da época tentavam escamotear e fingir que aquele fenômeno das danças ou das mesas girantes não acontecia? Ele, ao contrário, se sentia convidado de, através de médiuns, investigar o fenômeno, assistir a repetidas apresentações e tentar encontrar uma resposta lógica para o que aquilo acontecia. Porque ele acreditava que por trás de um efeito inteligente deveria haver uma causa também inteligente. E ele, como um grande cientista não no sentido de uma pessoa que se interna num laboratório para fazer experiências a esmo, mas ele com uma grande sede pelo conhecimento, de compreender tudo quanto existia na vida, ele se debruçou e se dedicou a explicar e a perguntar. Porque as perguntas e a curiosidade é o maior trunfo de um aluno. Quando nós fazemos perguntas, nós começamos a nos questionar e a sair do senso comum. Quando nós perguntamos, nós entramos no uso do nosso raciocínio para explicar de uma forma que nos seja compreensível aquilo que acontece. Então nós fugimos da fé cega, que era o que ele tanto defendia, a fé raciocinada. Então o Espiritismo nasce justamente nesse panorama e nesse contexto. Observe que Allan Kardec, ele era uma pessoa especialmente ideal para esse tipo de trabalho, primeiro por ele ser um grande pedagogo, por ele ter passado a sua vida, pelo menos 20 anos da sua história, às escondidas, ensinando crianças. E ele escreveu obras não espíritas, ainda como pedagogo, ensinando, por exemplo, às mães como dar banca aos seus filhos, noções de aritmética, uma coisa que era praticamente inédita para aquela época. Até que a sua grande missão ele começa a desenvolver aos 50 anos de idade, aproximadamente. Ele já era um homem maduro, ele tinha conhecimento de diversos idiomas, tinha conhecimento de ciências humanas, sociais e inclusive ciências de saúde, e portanto tinha uma experiência geral que o permitia transitar sobre diversos questionamentos e problemas, questões da época, de forma que em O Livro dos Espíritos nós temos resposta para tudo. Eu disse tudo. Tudo que nós tivermos curiosidade de pesquisar, nós encontraremos a resposta em O Livro dos Espíritos em germe. Inclusive para conhecimentos que a ciência em 1857 ainda não havia desenvolvido. Ali nós falamos, por exemplo, de manipulação do genoma. Ali nós falamos, por exemplo, de congelamento de corpos, a criogenia humana. Ali nós falamos sobre conceitos que em germe
viriam a ser desenvolvidos em outras obras que a literatura espírita apresenta para nós, com o objetivo de responder essas grandes demandas que nós ainda temos. Então Allan Kardec conduziu, através de diversos médios, e não apenas em Paris, ele que era natural de Lyon, e Lyon também tem uma particularidade interessante para a nossa história. Lyon pode ser considerada como a cidade dos mártires. Lyon é a cidade metrópole das Gálias romanas. Se alguém conhece os romances históricos de Emmanuel, e se lembra especialmente de Ave Cristo, nós temos ali a história do escravo Rufo, que mais tarde vai ser a encarnação de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um dos homens mais extraordinários que já pisou na Terra. Um pedagogo exemplar que soube aliar a pedagogia, tal qual Pestalozzi, aos conhecimentos do cristianismo. E nessa história de Ave Cristo, nós temos a martirização do escravo Rufo, que não abjura sua fé cristã, com o objetivo de se livrar de uma penitência que o seu senhor de escravos iria lhe dar. Enfim, Lyon ela é especialmente especial, não apenas por fazer parte da região da Europa, da França, da eclosão do iluminismo, mas sobretudo por ter ainda essa ligação com a fé cristã, com o sacrifício pessoal, com a reforma íntima, com o desenvolvimento de si mesmo, que eram valores tão abraçados e propalados pelo Cristo. Entendem? O Espiritismo ele consegue mesclar os ensinamentos morais do Cristo, do amar a si mesmo, do amar ao próximo, do amar a Deus, do servir com honradez, arrostando as consequências daquilo que nós vamos encontrar pela vida, e também essa ânsia da alma de utilizar a ciência ao nosso favor. A ciência espírita, ela não visa substituir a ciência materialista. As ciências dadas, e Allan Kardec inclusive dizia que onde o espiritismo contrariasse a ciência da época, ficássemos com a ciência da época. Então observe que a ciência espírita visa complementar e dar conhecimentos adicionais, explicando coisas que a ciência materialista simplesmente rechaça, não quer investigar. Portanto, elas são absolutamente complementares. Então, o Espiritismo nasce como essa ciência da experimentação. E então, Allan Kardec começou a participar de reuniões que eram muitas vezes feitas dentro de saraus, nas casas das pessoas, e que começavam com essa dança das cadeiras. É interessante porque este fenômeno das danças das cadeiras, e naquela época não se sabia qual a origem daquele fenômeno, cogitava-se que poderia ser eletricidade. Hoje, quando nós vemos, por exemplo, uma descarga atmosférica que provoca a destruição por onde passa, alastrando todo o seu poder e os seus efeitos, seria bem possível que poderia provocar um movimento aleatório das cadeiras ou das mesas. Mas o que Allan Kardec observava é que elas não se moviam a esmo, elas não se moviam de forma aleatória, randômica, elas se moviam de acordo com uma vontade. Uma vontade que não era simplesmente a vontade dos circunstantes, a vontade das pessoas que estavam na reunião, mas uma vontade própria. E aí começou-se a tentar entender o que aquilo queria dizer. E aí começou uma espécie de decodificação da mensagem por trás da dança das cadeiras. Quando um toque seria sim, 2 toques não, depois, fazendo uma analogia a cada letra do alfabeto, a quantidade de pancadas dessas mesas e cadeiras. Mais tarde, fazendo um aparato de um cesto ligado com um lápis sobre um papel. E aí esse cesto começava a se movimentar por uma vontade invisível e escrever mensagens. E essas mensagens tinham uma inteligência, tinham um cunho moral. E essa foi a primeira coisa que Allan Kardec percebeu por ser uma causa inteligente. Aquelas mensagens não eram mensagens espúrias, esdrúxulas, que diziam qualquer coisa. Eram mensagens que tinham relação com esse viés evangélico que nós falamos no início de Jesus. E ele começou a perceber esse fenômeno se repetir não apenas na França, mas em outras cidades da Europa. Ele começou a ver esse fenômeno se repetir na América e em outros lugares do mundo. E esse fenômeno se repetia com uma certa particularidade, com uma certa igualdade, com
com uma repetição de fenômenos. Ora, da ciência materialista nós sabemos. Se eu aqui em Salvador, num laboratório, faço um experimento termodinâmico com um determinado aparelho, com uma determinada temperatura ambiente. Se alguém em São Paulo tem o mesmo aparato, coloca as mesmas condições ambientais, ele consegue reproduzir o fenômeno físico? Qual a mágica então? Não há mágica. Há uma lei física que rege aquele fenômeno tanto em Salvador quanto em São Paulo. Então Allan Kardec percebeu que possivelmente também haveria uma lei que a física da época, que ele estava nas suas primícias, não conseguia explicar, mas que haveria uma explicação lógica que faria com que aquele fenômeno ocorrido aqui e lá respondesse de acordo com uma ordenação e com uma sequência lógica. Então ele percebeu que era necessário iniciar uma nova ciência, uma ciência completamente nova, uma ciência espírita, cujo substrato não era exatamente as leis proferidas por esses espíritos invisíveis ou essas vontades invisíveis que se comunicavam. Os espíritos não se comunicaram a princípio, ou melhor, não chamaram a atenção a princípio para proferir leis. Todos os conceitos que nós aprendemos, as leis morais, elas vieram depois. A dança das cadeiras e o fenômeno veio então para aguçar os sentidos das pessoas, mostrar que havia uma causa, ou melhor, havia um efeito inteligente, que tinha uma causa inteligente, que até então não era percebida e compreendida, e que a partir daquele momento era importante que alguém se debruçasse e começasse a esquadrinhar. E assim nasce a ciência espírita. Por isso ela é a ciência da observação. E o que é especial é que Allan Kardec não considerou que essas causas inteligentes fossem os detentores da sabedoria. E isso foi bom para o Espiritismo. O salvou de um grande engano. Porque se Allan Kardec considerasse que aquelas mensagens recebidas fossem o suprassumo da verdade, ele simplesmente as consideraria como a verdade absoluta e não ouviria mais. Ele começou a comparar o teor e percebeu que o teor de uma mensagem aqui era o mesmo teor de uma mensagem em outro lugar. E aí ele chamou isso de controle universal do ensino dos espíritos. Ou seja, se uma mesma mensagem consegue se repetir em locais diferentes, por pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, através de um mesmo procedimento, significa que aquela verdade não pertence a um espírito só, pertence a uma pleiade de espíritos. Faz parte da essência do que são os espíritos, dessas centelhas divinas que nós somos. E ele percebeu que aqueles espíritos não eram exatamente seres angelicais. Ele percebeu que aqueles espíritos eram a alma dos homens que habitaram a terra e que agora estavam despojados do seu ergástulo carnal e continuavam vivendo. Portanto, ele percebeu que havia a imortalidade daquilo que se chamava alma. E a alma é um conceito muito especial. Allan Kardec, por ser pedagogo, formado em letras, ele tinha todo o cuidado de dar nomes. Mas ele sempre exortou para aqueles que tivessem de boa fé, querendo estudar o Espiritismo, que não se prendessem à letra que mata. Como disse Jesus, mas o Espírito que vivifica. Porque se nós conseguirmos depreender o significado das palavras, não nos prendendo à letra, nós iremos muito longe e fugiremos daquelas discussões infrutíferas. Por exemplo, alma, a época que Allan Kardec começou os seus ensinos, significava, por exemplo, quando eu digo esta casa tem uma alma positiva, significava uma espécie de princípio vital, de vitalidade, de atmosfera. Algo que é intangível, que parece que é vivo, mas que não necessariamente faz parte de uma individualidade, que poderia inclusive ser o composto de uma coletividade. Mas Allan Kardec vai chamar que alma é exatamente a essência individual de um ser e que é imortal, que sobrevive após a morte do corpo físico, mas não uma individualidade que retorna ao todo depois que tem a sua vida, conforme a visão panteísta. Na visão panteísta, nós tiramos daquele fluido divino, que é o todo, uma parte que sou eu, e depois dessa existência retorna ao todo.
como se fosse uma singularidade. Allan Kardec descobriu que aquelas pessoas mantinham a sua individualidade e, portanto, todos os seus patrimônios intelectuais, morais, permaneciam. Ele percebeu que aquelas pessoas haviam morrido conforme haviam vivido. E isso é o que nos começa a dar todo o significado especial para os ensinamentos do Espiritismo. Nós temos diversas obras que podem nos embasar nos ensinamentos do Espiritismo. Em especial para essa aula, além do Livro dos Espíritos que Beca lembrou, eu lembraria uma obra que é fantástica. O que é o Espiritismo? É uma obra ainda pouco conhecida pelos espíritas, escrita em 1859 por Allan Kardec. No prefácio dessa obra, há inclusive uma biografia escrita por Henri Sousse, do próprio codificador do Espiritismo, e outros autores também se debruçaram a escrever essa biografia de Allan Kardec, como, por exemplo, Marcel Sotomayor, na obra Kardec, a biografia, e principalmente Canuto Abreu, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Nós também temos outros livros que não fazem parte da codificação espírita, mas que são especialmente interessantes. As revistas espíritas, escritas por Allan Kardec. É engraçado que ele chamava as revistas espíritas que tratavam de temas do espiritismo, mais ou menos num esquema de perguntas e respostas das inúmeras cartas que ele recebia, todos sobre temas voltados para a essência humana. E ele chamava as revistas espíritas de Jornal de Ensinos Psicológicos. E aí nós começamos a entrar nesse conceito de que o espiritismo é uma tríade. Por que ele chamou a revista espírita de Jornal de Ensinos Psicológicos? A psicologia trata da psique, da essência humana, do ser vivente, das suas emoções, dos seus anseios de alma. E o espiritismo fala de algo diferente do que as emoções humanas? O espiritismo tenta entender de onde vemos, para onde vamos, quais as nossas dores e aflições, por que sofremos, qual o nosso patrimônio de virtudes, como que nós podemos nos aperfeiçoar à luz da moral apregoada por Jesus. Então, observe que o Espiritismo tem uma noção filosófica e ele conduz o seu saber com base nesses ensinos morais trazidos pelo Cristo, tem um viés científico, dessa ciência de experimentação, de observação dos fenômenos e de responder de forma racional aquilo que lhe apresentava diante dos olhos e, sobretudo, tem um viés religioso. Mas Allan Kardec teve todo o cuidado para falar do viés religioso, porque ele não queria repetir a noção medieval de religião que se tinha. Veja que o Espiritismo, como dissemos no início, nasce dessa ânsia iluminista. Então, naquele momento, aquelas pessoas rechaçavam a visão de religião que se tinha. O Espiritismo vem, então, com uma religião diferente, uma religião não dogmática, uma religião não coartadora, uma religião libertadora, que provocaria em nós, verdadeiramente, esse religare, esse contato com a essência divina. Não através de sacerdotes, não dentro dos templos, mas dentro de nós. Como Jesus disse, o reino dos céus está no meio de vós. Então, através do Espiritismo, nós temos todas essas ferramentas para o autoconhecimento e para devassar e construir esse reino interior, esse altar íntimo nos nossos próprios corações. E o mais interessante é porque, quando nós vamos vasculhar a biografia de Allan Kardec, embora haja uma série de controvérsias e traços da sua biografia que não foram ainda plenamente comprovados, uma das noções, um dos conhecimentos que a gente tem é que provavelmente Allan Kardec, no século XV, aproximadamente 1415, ele foi a encarnação de Jan Hus. Jan Hus, historicamente, foi um reformador tcheco muito importante. Em menos de uma centena de anos após a morte de Jan Hus, nasce o reformador Martinho Lutero. Tanto Jan Hus, que foi um grande pedagogo dentro da teologia da época, quanto Martinho Lutero,
eles tiveram funções especialmente interessantes na história, que era exumar o espírito das letras religiosas, que era justamente desconstruir essa noção de que a religião precisava deter o poder sobre os conhecimentos das pessoas. Eles foram os grandes libertadores das palavras bíblicas. O século que viu Allan Kardec nascer marcou os maiores esforços que o mundo já pôde presenciar de um esforço de trazer a Bíblia ao alcance de todos. Nós devemos nos lembrar que Martinho Lutero foi o grande, importante, um vulto para traduzir os conhecimentos religiosos da época para a língua do povo que vivia. Antes era um conhecimento que era apenas restrito ao alto clero. E, de certa forma, isso fazia com que a igreja controlasse com o seu poderio a vida daquelas pessoas. Ou seja, até aquela época a mensagem bíblica não servia de lenitivo e de consolo, como hoje nos serve. Aquela época era patrimônio da corte clerical para que ela pudesse estender o seu poder sobre aquelas pessoas. Mas esses dois vultos foram os responsáveis por transformar e popularizar esses conhecimentos e torná-los acessíveis a todos nós. Então essas passagens da história de Allan Kardec nos dão o tom daquilo que é o Espiritismo para nós. Por isso, é importante também que a gente tenha conhecimento sobre essas coisas. Uma das frases mais célebres de Allan Kardec foi a seguinte: eu apliquei a essa nova ciência, a ciência espírita, o método da experimentação. Eu comparava, deduzia as consequências e não admitia como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Quando nós vemos aquelas milhares de questões em um livro dos Espíritos, nós não podemos imaginar o trabalho que deu para construir esse repositório. Todas aquelas perguntas foram meticulosamente analisadas, revisitadas, esquadrinhadas e perguntadas mais de uma vez. Quando nós começarmos a estudar o livro dos Espíritos, nós vamos ver que uma pergunta feita num capítulo anterior volta à tona por um pensamento, por um contexto, por um ensinamento similarmente parecido. E a gente percebe o esforço de Allan Kardec de tentar extrair daqueles ensinamentos o máximo, de perguntar de novo, para ratificar o conhecimento. Isso não foi ao acaso, isso foi de propósito. Isso foi exatamente por fazer daquele manancial de conhecimento um guia seguro para todos nós. E a princípio, ele não pensava em publicar nenhuma de suas obras. Ele dizia que aqueles conhecimentos, a princípio, ele tomava para seu próprio conhecimento. Mas depois ele observou que havia um conhecimento moral que era digno e que valia a pena de ser compartilhado. Então, nós estamos falando de um mestre que tinha um extremo cuidado em relação e fazia, o seu trabalho com extremo compromisso e seriedade. Mas, chegando no nosso tema sobre o que é o Espiritismo, nós precisamos fazer uma distinção, que é a primeira distinção que nós vamos encontrar ainda na introdução de O Livro dos Espíritos, entre o que é espiritualismo e o que é exatamente espiritismo. Na época de Allan Kardec, a palavra espiritismo não existia, como também não existia perispírito, como também não havia médium. Todos esses foram nomes que ele mesmo criou. Naquela época existia o espiritualismo. E por que Allan Kardec não chamou o espiritismo, doutrina espírita, de espiritualismo? Porque o espiritualismo tem uma noção abrangente demais para aquilo que nós queremos considerar como a doutrina espírita. O espiritualismo pode ser definido de forma simples como tudo aquilo que se opõe ao materialismo. Então, aquilo que não é material e que transcende, que tem uma noção extrafísica, que passa do material, já é espiritualismo. Portanto, observe que o espiritismo está contido dentro de tudo aquilo que a gente conhece por espiritualismo, mas não coincide exatamente com o seu conteúdo integral. Está contido, mas não é exatamente igual. O espiritismo, então, ele consegue definir como, por princípio,
analisar as relações da vida material com a vida dos espíritos ou dos seres do mundo invisível. Então, no Espiritismo, nós estamos querendo analisar a nossa essência divina, a nossa essência espiritual e analisar a forma como nós nos relacionamos com a vida material. Observe como isso é profundo. Isso significa, primeiro, que a nossa verdadeira vida e a nossa essência não é a vida material. Nós não somos seres materiais que vamos ter no futuro uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência temporariamente no mundo material. E uma outra coisa interessante desse assunto é, há uma razão para isso. Se a nossa verdadeira essência e se o mundo das causas é o mundo espiritual, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual a importância para o espírito viver no mundo material, viver no mundo dos efeitos, o mundo que é uma cópia imperfeita do verdadeiro mundo das causas? Nós não poderíamos evoluir no mundo espiritual? Por que as vidas sucessivas? Veja que nós finalizaremos o curso e continuaremos fazendo perguntas. Essa é a grande característica do Espiritismo. O conhecimento é incessante. Como o conhecimento à época de Jesus também era. E observe que as respostas que Jesus dava não eram respostas explícitas, como nós temos em O Livro dos Espíritos. Eram respostas parabólicas. E naquela época Jesus precisava fazer daquela forma. Primeiro porque ele era um pedagogo exímio, o mestre da sabedoria. No momento em que ele dava respostas parabólicas, ele conseguia abarcar níveis de consciência completamente diversos. E dar a oportunidade de nós esmiuçarmos e desenvolvermos raciocínios com o tempo. Então ele satisfazia os doutores da lei e também aqueles que eram iletrados. Em O Livro dos Espíritos e em todos os livros da codificação, nós também temos sementes. Sementes que são um pouco mais desenvolvidas, que são escritas de uma forma mais clara, direta, frontal, mas que ainda são sementes. E que nós não conseguiremos ainda depreender de todo. E isso é muito bom. Isso significa que nós somos imortais. Que a evolução ela não cessa. E que mesmo entre os espíritos puros, e nós teremos a oportunidade de avaliar a escala dos espíritos, ainda há estágios de evolução. A pureza não é o atingimento máximo da evolução. Ainda há escalas de evolução, mesmo dentro da perfeição e da pureza. Quando nós avaliarmos na próxima aula, se eu não me engano, a noção de Deus, aí que daremos um nó ainda mais difícil dentro da nossa cabeça. Porque somos seres, criaturas humanas, imperfeitas, tentando devassar a sabedoria infinita. Este é o objetivo do Espiritismo: suscitar os nossos questionamentos para que nós possamos responder às nossas próprias perguntas, através da vivência. É por isso que nós estamos aqui. Deus não quis que nós tivéssemos a pureza como um patrimônio gratuito conseguido sem esforço. Se Ele quisesse, teria nos feito anjos. Sabedoria e recursos para isso Ele tinha. Mas Ele quis que nós consigamos evoluir com base no nosso próprio esforço. Ele quer que nós passemos pela experiência, e as experiências não são exatamente interessantes ou importantes. O importante é o que eu faço com elas. O que eu aprendo das experiências? Por exemplo, observe como as pessoas são diferentes. Quando a pessoa recebe uma notícia de uma doença muito difícil, como um câncer, algumas reagem de uma forma otimista. Eu ainda tenho chance, tenho poder de vontade. Eu posso recorrer aos recursos medicinais da minha época. Eu tenho a fé ao meu dispor e eu acredito que eu possa me curar. E outras pessoas podem se deprimir, se amofinar, perfeitamente compreensível. É realmente uma prova muito difícil. Mas veja, há um livre-arbítrio aqui. Há um exercício da minha vontade. Há uma dose de querer. E essa dose de querer
é fundamental e importante para a minha evolução. É isso que o Espiritismo nos mostra. Então, meus amigos, respondendo aos contraditores, e houveram muitos na época de Kardec, como ainda hoje, Kardec sempre dizia: o Espiritismo se dirige aos que creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que uma exigência do Espiritismo é que nós utilizemos o nosso raciocínio, que nós não aceitemos simplesmente as respostas e os ensinos de uma forma tácita e tranquila. Nós precisamos questionar, saber se aquilo tem lógica. Isso vale para a minha vida? Eu já passei por esse tipo de situação e eu observo que realmente é assim que se dá, justamente para que a gente possa romper, como os iluministas, com essa visão teocêntrica de aceitar tudo. Mas observe que ele faz um ressalto sumamente importante aqui. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam. Ele não diz aos debatedores e críticos. Nós temos esses. Aqueles que participam das reuniões espíritas só para bater boca. Aquele fermento das discussões infrutíferas que falamos. O Espiritismo vem para aqueles que têm dúvida. Os céticos são bem-vindos. Allan Kardec era cético. Ele não acreditava em espíritos. Até que ele pudesse avaliar todas aquelas aparições, ele acreditava que realmente era algo místico, até ver com seus próprios olhos. O Espiritismo é para este tipo de pessoas, que querem ver com seus próprios olhos. Após esse movimento das danças das cadeiras e das reuniões com os médiuns, em que houveram essas comunicações, esses ensinamentos começaram a ser reunidos e foram formando aos poucos aquilo que nós temos de acordo com a nossa codificação. Observe que essa organização desses ensinos, como nós dissemos, respondeu e precisou de uma organização lógica, e isso que Allan Kardec chamou do controle universal do ensino dos espíritos. Para ele, uma das características mais básicas desse controle universal, além dessa reprodutibilidade, que é o que também nós observamos na ciência materialista, também tinha que a única garantia que esses ensinos eram verdadeiros e que realmente tinham uma chancela de que mereciam a nossa atenção, era porque havia uma concordância espontânea entre esses ensinos. Então, como dissemos, os ensinos que eram propagados em uma determinada região geográfica também eram em outros. E não era a opinião de apenas um espírito. Nós vamos observar em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, algumas vezes, algumas mensagens do Espírito de verdade. Cogita-se, e são especulações, que o Espírito de verdade seja o próprio Cristo. O Espírito de verdade, inclusive, se manifestou a Allan Kardec na época em que ele estava escrevendo as codificações. Foi ele que disse a Allan Kardec dessa grande missão. E nós observamos particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo que todas as vezes que há uma mensagem do Espírito de verdade, ele consegue consolidar todos os ensinamentos que nós vimos nos capítulos anteriores. E esse poder de síntese é bem próprio de espíritos de escola. Mas também há outras ideias em torno que o Espírito da Verdade seja, na verdade, uma entidade que represente a pleiade dos arquitetos do universo. E que, portanto, seja esse conjunto de espíritos de ordem superior que não estão preocupados com o nome, que muitas vezes se ocultam através do anonimato para que a mensagem seja vedete. No Espiritismo, o mensageiro não é ilustre, a mensagem é a vedete. Corram, portanto, de quem quer se aparecer, porque é o ensino moral do Cristo que tem que brilhar, é o ensino da codificação que tem que avultar aos nossos olhos e nos encantar. Nós somos instrumentos mais ou menos imperfeitos, repetidores dessas mensagens cujo mérito essencial
é o do Cristo. E todos nós estamos aqui, mais ou menos, no mesmo patamar evolutivo. Não nos enganemos. Nós temos uma sede igual de que esses conhecimentos nos dê algum lenitivo e compreensão com respeito à nossa própria vida. E observe que os espíritos superiores, eles não se preocupam em se identificar. E Allan Kardec não se preocupava em buscar a identidade dos espíritos. Embora, por exemplo, na psicografia, e quando a gente vai ler o Livro dos Médiuns, há um capítulo específico sobre ela, nós vamos ter, por exemplo, a noção de que em alguns graus, em algumas características dessa faculdade, há uma diferença de caligrafia, atestando essa identidade, individualidade do espírito comunicante. Mas os espíritos de escola, eles não se preocupam em assinar a mensagem. A preocupação essencial sempre é com esse teor moral. Então, meus amigos, nós estamos indo para as 9 horas e eu gostaria particularmente, acho que é interessante a gente dividir de uma forma mais ou menos igual o nosso tempo entre teoria e prática. Por quê? A vivência prática, e eu parabenizo a casa por essa iniciativa, ela visa a consolidar os conhecimentos que a gente tem através das nossas próprias reflexões e marca de uma forma diferente do que só ouvir. No momento que a gente faz, a gente registra aqueles conhecimentos de uma forma muito mais viva. A dinâmica que eu pensei para hoje, já que o tema é um tema ainda muito introdutório, muito inicial dentro do Espiritismo, é uma dinâmica que tenta copiar aquilo que Allan Kardec fez. A minha proposta com essa dinâmica é que nós nos sintamos como experimentadores de um fenômeno. É produzir e pedir que os espíritos se comuniquem e que as cadeiras comecem a se movimentar. Mas nós podemos reproduzir um fenômeno físico, e eu pensei no fogo, na chama de uma vela, e aí eu quero sugerir que vocês se reúnam em grupos, e cada um do grupo vai ter uma função específica. É como se nós dividíssemos o grupo e que cada pessoa tivesse uma dimensão da verdade, uma forma de analisar aquela vela. Então, nós temos a figura do crítico, que não acredita no fenômeno e que tenta rechaçar aquilo que ele está vendo. A figura do crítico significam aquelas pessoas que funcionavam como os contraditores na mensagem espírita. Eram aquelas pessoas que não queriam que a mensagem espírita visse a lume, ou porque percebessem nela algo de estranho mesmo, estavam sendo sinceras, ou porque tinham medo da contribuição que o Espiritismo poderia dar. Um outro componente do grupo vai ter a visão cética. A visão cética é aquela visão de Kardec, a visão do cientista. O cientista observa o fenômeno e tenta fazer perguntas para responder por que ele acontece. Perguntas lógicas. O ambiente é importante? Qual o fundamento para que a vela acenda e queime o seu pavio? Quais são as ferramentas materiais importantes para que isso aconteça? Por que isso acontece? Isso acontece por quanto tempo? Acontece num horário estabelecido ou sempre? Vai ter também uma pessoa no grupo com a visão mística, que é a visão do extremo oposto do cético. Acredita que existem elementos extrafísicos que podem explicar aquele tipo de fenômeno. Vai ter também uma pessoa do grupo que vai ter o viés religioso, que atribui a tudo que existe o poder ou a decisão de Deus, sem que haja necessariamente uma lei física por trás. E vai ter a figura do mediador. O mediador, o analista, vai ser aquela pessoa especialmente escolhida para conciliar todos esses raciocínios com o objetivo de buscar uma mensagem essencial. Ele vai precisar buscar um resumo em relação a todos os raciocínios e a todas as respostas, e todos os grupos irão fazer o mesmo procedimento. E aí a gente vai ver o resultado que a gente vai encontrar disso.